Clamando Jesus, com um grito forte, entregou o Espírito nas mãos do Pai Celestial. A alma do Salvador, qual forma luminosa, acompanhada de brilhante cortejo de anjos, entrou na terra. Ao pé da cruz, entre os anjos estava também São Gabriel. Vi esses anjos expulsarem grande número de espíritos maus da terra para o abismo. Jesus, porém, mandou muitas almas do limbo para que, retomando os corpos, assustassem os impenitentes, os exortassem a converter-se e dessem testemunho dele. O tremor de terra, na hora da morte do Redentor, quando o rochedo do Calvário se fendeu, causou muitos desmoronamentos e desabamentos em todo o mundo, especialmente na Palestina e em Jerusalém. Mal o povo na cidade e no templo sossegaram um pouco, ao desaparecer a escuridão. Eis que os abalos do solo e o estrondo do desabamento dos edifícios em muitos lugares espalharam um terror geral e ainda maior do que antes. O povo chegou ao extremo quando apareceram os mortos ressuscitados, andando pelas ruas e admoestando com voz rouca o povo, que fugia chorando em todas as direções. No templo, os príncipes dos sacerdotes acabavam justamente de restabelecer a ordem e recomeçar os sacrifícios, suspensos pelo terror das trevas, e triunfavam com a volta da luz. Quando de repente tremeu o solo, ouvindo-se um estrondo e o fracasso de muros a desabar, acompanhado do ruído sibilante do véu do templo, que se rasgou de alto a baixo, causando um momento de mudo terror na imensa multidão, interrompido em diversos lugares por gritos e lamentos. Mas a multidão estava tão habituada à ordem do templo, o imenso edifício tão repleto de gente, a ida e vinda dos que ofereciam sacrifício estava tão bem regulada, as cerimônias da imolação dos cordeiros e da aspersão do altar com sangue se desenrolavam tão regularmente através das longas fileiras dos sacerdotes, acompanhadas de canto e do alto som das trombetas, que o susto não produziu logo no princípio uma confusão e desordem geral. Assim, pois, continuavam os sacrifícios em algumas partes do imenso edifício do templo, com as inúmeras passagens e salas, quando em outra parte já reinava o espanto e terror, e em outros lugares sacerdotes já conseguiam acalmar o povo. Mas o aparecimento dos mortos em várias partes do templo, todo o povo se dispersou e o sacrifício foi interrompido, como se o templo tivesse sido profanado. Contudo, nem isso se deu repentinamente, de modo que a multidão se tivesse precipitado pelos degraus abaixo, empurrando e esmagando-se uns aos outros, mas dissolveu-se gradualmente, saindo em grupos, enquanto outros eram ainda contidos pelos sacerdotes, ou estavam em partes separadas do templo. Todavia, manifestava-se o medo e o terror em toda parte, em diversos graus, de um modo incrível. Pode-se fazer uma ideia da desordem e confusão que reinava, imaginando um grande formigueiro, de tranquilo movimento, em que se jogam pedras ou se remexe com um pau, enquanto reina a confusão num ponto, em outro ainda continua o movimento e a atividade toda regular. E ainda no mesmo lugar onde houve desarranjo, logo começa a restabelecer-se a ordem. O sumo sacerdote Caifás e seu partido, com audácia desesperada, não perderam a cabeça. Como um hábil governador de uma cidade revoltada, conjurou o perigo, ameaçando aqui, exortando ali, desunindo os partidos, atraindo outros com muitas promessas. Devido ao seu endurecimento diabólico e aparente calma, conseguiu impedir uma perigosa perturbação geral, fazendo com que a massa do povo não visse nesses acontecimentos assustadores um testemunho da morte inocente de Jesus. A guarnição do Forte Antônia também fez tudo para conservar a ordem. Deste modo, eram o terror e a confusão grandes, é verdade, mas cessou a celebração da festa, sem que houvesse tumulto. O povo dispersou-se,
ficando ainda como oculto pavor, que também foi pouco a pouco abafado pela ação dos fariseus. Essa era a situação geral da cidade. Seguem-se agora alguns incidentes particulares, em que ainda me lembro. As duas grandes colunas situadas à entrada do santuário do templo, e entre as quais estava suspensa a magnífica cortina, afastaram-se no alto, e da esquerda para o sul e da direita para o norte. A verga que suportavam abaixou-se, e a grande cortina partiu-se em duas, de alto a baixo, com um som sibilante, e abrindo as duas partes para os lados, abriu-se o santuário. Essa cortina era vermelha, azul, branca e amarela. Trazia o desenho de muitas constelações dos astros e também figuras, como por exemplo a da serpente de bronze. O santuário estava aberto a todos os olhares. Perto da cela onde Simeão costumava rezar, no muro sul, ao lado do santuário, tombou uma grande pedra e a abóbada da cela desabou. Em várias salas se afundou o solo, umbrais deslocaram-se, colunas cederam para os lados. No santuário apareceu, proferindo palavras de ameaça, o sumo sacerdote Zacarias, que fora assassinado entre o templo e o altar. Falou também da morte do outro Zacarias e de João Batista, como em geral da morte dos profetas. Ele saiu pela abertura que ficara onde caiu a pedra na cela de Simeão. O justo, bisavô do velho sacerdote Simeão, que profetizara na apresentação de Jesus no templo, apareceram como espíritos grandes perto da grande cátedra, cadeira dos doutores, proferindo palavras severas sobre a morte dos profetas e sobre o sacrifício que ia cessar. Exortaram a todos a que seguissem a doutrina de Jesus crucificado. Perto do altar apareceu o profeta Jeremias, proclamando em voz ameaçadora o fim do sacrifício antigo e o começo do novo. Essas aparições e palavras, em lugares onde só Caifás e os sacerdotes as ouviram, foram negadas ou ocultadas, e foi proibido falar nisso, sob a pena de grande excomunhão. Mas ouviu-se ainda um grande ruído. Abriram-se as portas do santo e uma voz gritou: "Saiamos daqui!" Vi então anjos que se retiraram do templo. O altar do incenso tremeu e caiu um dos vasos de incenso. O armário que continha os rolos das escrituras tombou, e os rolos caíram fora em desordem. A confusão aumentou. Não sabiam mais que hora do dia era. Nicodemos, José da Arimateia e muitos outros abandonaram o templo e foram embora. Jaziam corpos de mortos em vários lugares. Outros mortos ressuscitados andavam no meio do povo, exortando com palavras severas. A voz dos anjos que se afastaram do templo. Também eles voltaram às sepulturas. A grande cátedra no átrio do templo caiu. Vários dos 32 fariseus que tinham ido ao Calvário mais tarde voltaram durante essa confusão. E como se tinham convertido ao pé da cruz, ficaram ainda mais comovidos com esses sinais, de modo que censuraram com veemência a Anás e Caifás, retirando-se depois do templo. Anás, o verdadeiro chefe dos inimigos de Jesus, que desde muito tempo dirigira todas as intrigas secretas contra o Salvador e os discípulos, e que também instruíra os acusadores, estava quase doido de terror. Fugia de um canto para o outro das salas secretas do templo. Viu gritando e torcendo-se em convulsões. Levaram-no a um quarto secreto, rodeado de alguns partidários. Caifás deu-lhe uma vez um forte abraço para o reanimar, mas em vão. A aparição dos mortos tinha o levado ao desespero. Caifás, apesar de estar cheio de pavor, estava de tal modo possesso do demônio do orgulho e da obstinação que não deixava perceber nada do susto que sentia. Cheio de raiva e orgulho, ocultava o medo e mostrava uma testa de bronze aos sinais ameaçadores da cólera divina. Quando, porém, apesar de todos os esforços, não pôde mais fazer as cerimônias da festa, deu ordem de guardar silêncio sobre os prodígios e aparições
de que o povo não tinha conhecimento. Disse e mandou outros sacerdotes também dizerem que esses sinais de cólera divina eram provocados pelos partidários do Galileu crucificado, que entraram no templo sem se terem purificado, que somente os inimigos da santa lei, a qual Jesus também quisera derrubar, tinham causado esse terror. Muito se devia também à feitiçaria do Galileu, que, como em vida, assim também na morte, perturbava a paz do templo. Desse modo conseguiu acalmar muitos e intimidar outros com ameaças. Muitos, porém, estavam profundamente abalados e ocultavam os sentimentos. A festa foi adiada até a purificação do templo. Muitos cordeiros foram imolados. O povo dispersou-se pouco a pouco. O túmulo de Zacarias, sob o muro do templo, desabara, arrastando consigo as pedras do muro. Zacarias saiu do túmulo, mas não voltou mais para lá. Não sei onde depositou de novo os restos mortais. Os filhos ressuscitados de Simeão, o justo, depositaram os corpos novamente no túmulo, ao pé do monte do templo, na hora em que o corpo de Jesus foi preparado para a sepultura. Enquanto tudo isso se passava no templo, reinava o mesmo espanto em muitas partes de Jerusalém. Logo depois das 3 horas, ruíram muitos túmulos, particularmente na região dos jardins, ao noroeste, dentro da cidade. Vi lá, nos túmulos, mortos ainda envoltos em panos. Em outros jaziam esqueletos, com farrapos apodrecidos. De muitos saía um mau cheiro insuportável. No tribunal de Caifás, desabaram as escadas em que Jesus fora escarnecido. Também parte do fogão do átrio, onde Pedro começara a negar Jesus. A destruição era tal que era preciso procurar outra entrada. Ali apareceu o corpo do sumo sacerdote Simeão, o justo, de cuja descendência pertencia Simeão, que proferiu a profecia na apresentação do menino Jesus no templo. Esse falou algumas palavras ameaçadoras a respeito do julgamento injusto que se fizera ali. Estavam reunidos alguns membros do Sinédrio. Os criados que no dia anterior deixaram entrar Pedro e João converteram-se e fugiram para as cavernas, onde estavam escondidos os discípulos. No palácio de Pilatos se fendeu a pedra e afundou-se o solo onde Jesus fora apresentado ao povo por Pilatos. Todo o edifício tremeu e vacilou. No pátio do tribunal vizinho, se afundou todo o lugar onde estavam sepultados os mortos das inocentes crianças que Herodes mandara assassinar. Em vários outros lugares da cidade se fenderam muros, caíram paredes, mas nenhum edifício foi totalmente destruído. Pilatos, supersticioso e confuso, estava preso de terror e incapaz de desempenhar o cargo. O terremoto abalou-lhe o palácio, o solo tremia-lhe debaixo dos pés. Fugia de uma sala para outra. Os mortos mostravam-se para ele no átrio do palácio, lançando-lhe em rosto o julgamento iníquo e a sentença contraditória. Julgando que fossem os deuses do profeta Jesus, encerrou-se num quarto secreto do palácio, onde ofereceu incenso e sacrifícios aos deuses pagãos, fazendo promessas para que os ídolos impedissem os deuses do Galileu de fazerem-lhe mal. Herodes estava no palácio, esvairado de pavor. Mandara fechar todas as portas do palácio. Foram cerca de 100 os mortos, de todas as épocas, que em Jerusalém e arredores se levantaram dos sepulcros destruídos e na maior parte se dirigiram, 2 a 2, a diversos pontos da cidade, apresentando-se ao povo que fugia em todas as direções e dando, em algumas palavras, severo testemunho de Jesus. A maior parte dos túmulos estavam situados na solidão dos vales, fora da cidade, mas havia-os também nos novos bairros da cidade, especialmente na região dos jardins, ao noroeste, entre a porta angular e a do Calvário. Também em redor e debaixo do templo havia muitos túmulos, ocultos ou esquecidos. Nem todos os mortos
que pela destruição dos túmulos ficaram à vista, ressuscitaram. Havia muitos que se tornaram visíveis só porque estavam numa sepultura comum com os outros. Muitos, porém, cujas almas Jesus mandara do limbo à terra, se levantaram, descobriram o rosto e andavam, como que levitando pelas ruas. Iam às casas dos parentes, entravam nas casas dos descendentes, censurando-os com palavras ameaçadoras por terem tomado parte na morte de Jesus. Vi as aparições procurarem juntar-se, conforme as antigas amizades, e andar duas a duas pelas ruas da cidade. Não vi movimento dos pés sob as longas túnicas mortuárias. Pareciam pairar sobre o solo, sem o tocar. As mãos ou estavam envoltas em largas faixas de linho, ou escondidas nas largas mangas pendentes e ligadas em redor dos braços. Os véus do rosto estavam levantados e postos sobre a cabeça. As faces pálidas, amareladas e secas destacavam-se das longas barbas. As vozes tinham um som estranho e insólito. Essas vozes eram a única manifestação dos corpos, que passavam de lugar em lugar sem parar e sem se importar com o que encontravam no caminho. Pareciam que eram só vozes. Estavam diversamente vestidos, conforme a época da morte e segundo a classe e a idade. Nas encruzilhadas, onde fora promulgada a sentença de morte contra Jesus, paravam proclamando a glória de Jesus e a maldição dos assassinos. Os homens ficavam longe tremendo, escutando-os e fugindo quando eles continuavam o caminho. No fórum, diante do palácio de Pilatos, ouvi-os proferir palavras ameaçadoras. Lembro-me da palavra juiz sanguinário. Todo o povo se ocultou nos cantos mais recônditos das casas. Havia grande medo e susto na cidade. Pelas 4 horas da tarde, voltaram os mortos para os túmulos. Mas depois da ressurreição de Jesus Cristo, ainda apareceram muitos espíritos em vários lugares. O sacrifício foi interrompido. Era uma confusão geral. Só uma pequena parte do povo comeu o cordeiro pascal à noite.